Olá, pessoal, tudo bem? Turma, nós vamos começar agora o conteúdo do quarto bimestre. Para começar o conteúdo do quarto bimestre, nós vamos estar trabalhando como primeiro a questão da função exponencial, ok? Mas antes de estarmos trabalhando com vocês sobre a questão da função exponencial, nós vamos, antes de mais nada, estar trabalhando a questão da equação exponencial. Por quê? A equação exponencial ela tem como base a função exponencial. A função exponencial ela tem como base a equação exponencial. Então, nós vamos trabalhar em algumas aulas a questão das equações e inequações exponenciais. Depois, vamos trabalhar função exponencial. Depois, vamos trabalhar logaritmo, função logarítmica e até chegar aí, concluiremos o nosso quarto bimestre, concluiremos o nosso ano letivo, ok? Então, pessoal, vamos agora começar a falar sobre equação exponencial. Uma equação, pessoal, todos nós sabemos que uma equação ela é qualquer igualdade algébrica, né? Equação é qualquer igualdade algébrica e o objetivo de qualquer equação é encontrar o valor da nossa variável. O objetivo de qualquer equação é encontrar o valor da nossa incógnita, né? Então, nós sabemos que uma equação tem esse objetivo, logo, uma equação exponencial também terá esse objetivo. Mas o que caracteriza uma equação exponencial, né? O que vem a caracterizar uma equação exponencial? Gente, para ser uma equação exponencial, tem que aparecer variável no expoente. O próprio nome fala, exponencial vem de expoente, ou seja, uma equação, para ela ser chamada de equação exponencial, a variável, a incógnita, ela deve aparecer no expoente. Então, se eu tenho uma equação e essa incógnita, essa variável, ela aparece no expoente, se trata de uma equação exponencial, ok? Então, vamos ler o que eu escrevi aqui. Para ser considerada uma equação, uma expressão precisa ter pelo menos uma incógnita, que é o número desconhecido representado por uma letra, e uma relação de igualdade, né? Isso daí a gente já sabe. Dessa maneira, as equações exponenciais são aquelas que possuem pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferente de 1. Então, a base das nossas incógnitas tem que ser positivas, as bases sempre terão que ser positivas e diferentes de 1. Porque se a base for 1, aí, né, já sabemos o resultado, né? Aqui. Mas as bases nossas, para ser uma equação exponencial, para concluir, né, tem que aparecer incógnita, letra, no expoente, e as bases têm que ser números positivos iguais a 1. Olha aqui, nós temos aqui uma igualdade algébrica, uma variáveis, né, incógnitas, a incógnita x no expoente, então temos uma equação exponencial. Aqui nós também teremos uma outra equação exponencial. Mas, Diógenes, você falou que toda equação exponencial tem por objetivo, né? Toda equação exponencial ela tem por objetivo resolver, né? Encontrar o valor numérico desta incógnita, encontrar o valor numérico desta variável, né? Sim, toda equação ela tem por objetivo encontrar o valor numérico dessa variável. Diógenes, como nós vamos fazer
para encontrar o valor numérico dessa variável. Como nós vamos encontrar o valor numérico dessa incógnita? Primeiro, nós temos que ter em mente como se resolver uma equação do primeiro grau, né? Letras para um lado, números para o outro. E as propriedades de potência. Como assim? Multiplicação de potências de mesma base, divisão de potências de mesma base, potência de potência, entendeu? Tudo que a gente aprendeu no ensino fundamental, inclusive os exercícios dessa semana, que vai estar lá no final, serão exercícios que envolvem essa revisão de potenciação e suas propriedades, ok? Mas, enfim, para você resolver isso daí, você tem que ter como base o básico de potências e suas propriedades e saber resolver a equação do primeiro grau. Acredita-se que pelo fato de você estar aqui na primeira série do ensino médio, você tem o conhecimento disso tudo. Afinal de contas, tudo isso já foi estudado no ensino fundamental 2, quero dizer, ensino fundamental 2. Então, vamos lá. Olha aqui. Para resolver uma equação exponencial, nossas bases, elas sempre terão que ser iguais. Então, para resolver uma equação exponencial, além da gente ter que saber resolver uma equação básica, saber as propriedades de potências, as bases das equações, das potências envolvidas na equação terão que ser as mesmas. As bases têm que ser iguais. Olha aqui, eu tenho a elevado a x e a elevado a y, certo? A elevado a x é igual a elevado a y. As bases são iguais. Então, para resolver isso daí, nós vamos sempre colocar as bases iguais. Colocando as bases iguais, pessoal, o que a gente pode concluir com isso daí? Colocando as bases iguais, a gente vai poder cancelar as bases de um lado e do outro, que na realidade cancelar é uma forma errada de se falar, né? Nós vamos simplificar, né? E igualamos os expoentes. Como assim, Diógenes? Temos aqui. Vamos resolver isso daqui. É uma equação exponencial. 3 elevado a x é igual a 27. Para essa potência aqui, para encontrar o valor de x, as bases elas terão que ser iguais. Ok? As bases elas terão que ser iguais. Aqui é 3 elevado a x. Aqui é 27. Então, vamos em busca de alguma potência com base 3 que resulta em 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, no lugar do 27, nós podemos colocar 3 elevado ao cubo, porque é o 3 vezes ele mesmo, 3 vezes. Então, a gente teve que ir atrás de uma potência de base 3 para as bases ficarem iguais para podermos resolver a nossa equação exponencial. Então, ficou 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado ao cubo. As bases são 3, as bases são iguais, não são? Uma vez que as bases são iguais, o que nós fazemos? Simplificamos, né? Vulgarmente falando, cancelamos as duas bases. Cancelou a base 3 com a base 3, sobrou x igual a 3, que é o expoente. Então, x é igual a 3. Descobrimos o valor de x. Ok? Resolva a equação 2 elevado a x mais 4, que é igual a 64. 2 elevado a x mais 4, que é igual a 64.
Primeira coisa que nós teremos que fazer aqui, transformar o 64 em uma potência de base 2, para as duas bases ficarem iguais. Então, olha, 2 elevado a x mais 4 é igual a 64. Aí a gente vai ter que encontrar que potência de base 2 resulta em 64. Então, vamos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Então, a gente teve que multiplicar o 2 vezes 2 6 vezes. Então, no lugar do 64, que potência de base 2 nós colocamos? 2 elevado à sexta potência. Então, vai ficar 2 elevado a x mais 4 é igual a 2 elevado à sexta potência. Transformamos em potências de mesma base. A base da potência do lado direito é 2. A base da potência do lado esquerdo também é 2. Cancelamos a base 2 com a base 2. Sobrou apenas x mais 4, que é igual a 6. Agora é só resolver, né? O 4 está mais, passa para o outro lado, fica menos. 6 menos 4, x igual a 2. Encontramos o valor de x. Qual é o valor de x? 2. Encontramos o valor de x, que é 2. Resolvemos a nossa equação. O valor de x é 2. Exemplo 3, né? Que no caso aqui é o nosso segundo caso, ó. 16 elevado a x é igual a 1 elevado a 4 elevado a x. Gente, primeiro, eu tenho duas equações, duas potências aí, não temos? Mas só que, olha, uma é 16, a outra é 4, certo? Uma é 16, a outra é 4. E o 4 elevado a x está no denominador. Então, é só inverter. Pegar o 4 elevado a x, passar para cima, e o 1 vem para baixo. Quando a gente faz isso, lembra-se, conteúdo de 7º ano. O nosso expoente, ele muda o sinal. Então, se o 4 elevado a x está positivo no denominador, quando eu venho passar ele para o numerador, ele vai ficar com o expoente negativo. Ou seja, 16 elevado a x é igual a 1 dividido por 4 elevado a x. O 4 elevado a x vai para cima, ó. Então, vai ficar 16 elevado a x é igual a 4 elevado a menos x. Nossa, Diógenes, então sempre quando eu tenho uma potência que eu inverto ela do denominador para o numerador, ou vice-versa, sempre o expoente vai mudar de sinal? Sempre. Então, vai ficar 16x é igual a 4 menos x. Mas só que as nossas bases ainda estão diferentes. A base dessa potência é 16, a base dessa potência é 4. Vamos verificar se tem como escrever 16 em uma potência de base 4. Olha, 4 vezes 4, 16. Tem. Então, no lugar do 16, nós podemos colocar 4 elevado ao quadrado. Então, vai ficar, no lugar do 16, colocamos 4 elevado ao quadrado, é igual a x, que é igual a 4 elevado a menos x. Temos aqui agora uma potência de uma potência, outra propriedade, né, de potência. Como que se resolve uma potência de uma potência? Conserva a base, multiplica os expoentes, ou seja, vai ficar 4 vezes 2 vezes x, que vai ser 2x, ou seja, 4 elevado a 2x, que é igual a 4 elevado a menos x. Agora sim, temos duas potências de bases iguais. Cancela as duas bases,
Vai ficar 2x menos x. O x está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Como do lado direito não sobrou nada na igualdade, nós completamos com zero. 2x mais 1x, 3x. 3 está multiplicando, passa, fica dividindo. 0 dividido por 3, 0. Então, o valor de x aqui, para essa igualdade ser verdadeira, tem que ser igual a 0. Ok? Terceiro caso. Olha aqui o nosso terceiro caso. 2/5 elevado a 3x é igual a 25 quartos. Olha, 2/5 elevado a 3x, 25 quartos. Calma aí. 25 quartos? Eu sei que 25 é o 2 vezes 2, é o 5 vezes 5, 2 vezes. E o 4 é o 2 vezes 2, 2 vezes. Mas aqui está o contrário. Então, vamos ter que inverter a base. O 2 vai para o lugar do 5, o 5 vai para o lugar do 2. Se eu invertir a base, a gente também inverte o sinal do expoente. Então, não era 2/5 elevado a 3x, vai ficar 5 meios elevado a menos 3x, que é igual a 25 quartos. O que é 25 quartos? É 5 meios ao quadrado. Então, olha, nós temos 5 meios elevado a menos 3x, que é igual a 5 meios elevado ao quadrado. Cancela as duas bases que ficaram iguais, sobrou apenas menos 3x dividido por 2. Multiplica por menos 1, o 3 que está multiplicando passa, fica dividindo. O resultado vai ser x é igual a menos 2/3. Resolvemos essa equação exponencial aqui também. Ok? Gente, essa aula é uma aula introdutória. Na aula de quinta-feira eu vou resolver mais alguns exemplos com vocês de equações exponenciais, né? Vou resolver mais exemplos e também vou resolver alguns exemplos de inequações exponenciais, para na aula de sexta-feira nós já começarmos, né, a trabalhar algumas propriedades e quem sabe já até falar sobre função exponencial, tá bom? Mas, se for preciso, essa semana a gente só fala sobre equação e inequação. Esses exercícios não têm a ver com equação e inequação exponencial. Esses exercícios aí, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10 e 11, lá da página 203 do livro de vocês, são exercícios que remetem a conteúdos do ensino fundamental que trabalham potências e suas propriedades. Se aí você vai copiar e responder, né, os exercícios em uma folha separada, entregar na escola na data falada pela coordenação. Lembrando que vocês não precisam copiar nenhuma figura em nenhuma das tabelas, ok? Mas os enunciados dos exercícios, sim, é necessário. Também é necessário copiar o cabeçalho, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, se cuidem. Até quinta-feira. Boa semana.